O sol da manhã em Ouro Preto, Minas Gerais, não nascia. Ele desabava sobre os becos de pedra históricos com um calor úmido e pesado, fazendo com que a neblina que pairava sobre as montanhas ao redor parecesse ainda mais espessa. Foi por esse ar sufocante que Marisa Aparecida Vilela, chamada por todos que a amavam simplesmente de Mari, pedalava com uma determinação silenciosa e firme. As panturrilhas doíam enquanto ela guiava uma bicicleta pesada e enferrujada pelas ladeiras de paralelepípedos irregulares do centro histórico. Ela tinha 21 anos, uma mulher cuja vida havia sido medida em sacrifícios silenciosos, não em grandes conquistas. E hoje era o dia mais importante que ela havia enfrentado em mais de 6 meses de desemprego exaustivo. Vestia um simples vestido de algodão bege, lavado tantas vezes que o tecido havia amaciado como uma segunda pele, cuidadosamente passado às 5 da manhã em sua cozinha apertada, embora os cotovelos já começassem a mostrar sinais do tempo. Ao finalmente chegar à fachada de vidro reluzente da Vilarejo Empreendimentos, ela parou um instante para recuperar o fôlego, prendendo com cuidado o quadro de metal da velha bicicleta a um poste de ferro verde bem em frente à entrada principal imponente. Ao entrar, aliçou a saia e ajustou o simples prendedor plástico que segurava seu cabelo escuro, determinada a se apresentar com o máximo de dignidade, mesmo que seu coração martelasse contra as costelas como um pássaro preso. O frescor climatizado do saguão corporativo trouxe um alívio repentino, mas o calor daquele acolhimento se desfez no instante em que Mari entrou na sala de reuniões executiva para sua entrevista. Sentada do outro lado de uma mesa de mogno polido que parecia se estender por quilômetros, estava Fernanda Casqueira, a chefe de recursos humanos, uma mulher cujo terninho de grife era tão afiado e implacável quanto seu olhar, ladeada por 2 assistentes jovens de gravatas azul marinho iguais. Antes que Mari pudesse se sentar completamente ou entregar sua pasta, Fernanda a examinou de cima a baixo com um desdém lento e calculado, os olhos se demorando no tecido gasto do colarinho de Mari e na ponta surrada de seus sapatos rasos e simples. Com essas roupas e chegando de bicicleta, ainda por cima, você honestamente acredita que projeta a imagem que nossa empresa exige de seus representantes? A pergunta de Fernanda veio com um tom afiado e zombeteiro que caiu como gelo na sala silenciosa, provocando de imediato uma risadinha sincronizada e discreta dos 2 jovens assistentes, que pendiam de cada palavra dela. Mari ficou perfeitamente imóvel, as mãos entrelaçadas com força no colo para não tremerem, sentindo a familiar pontada de humilhação ardendo atrás dos olhos, mas recusando-se a deixar os ombros curvarem sob o peso daquele julgamento. Acredito que estou apresentável, senhora Casqueira, respondeu Mari, a voz surpreendentemente calma e firme, apesar da tempestade em seu peito, encarando diretamente os olhos da mulher mais velha. Meu vestido é velho e desbotado, sim, mas está limpo, lavado à mão e cuidadosamente passado. E cheguei 15 minutos adiantada porque respeito o tempo da senhora, mesmo que isso tenha significado pedalar uma bicicleta emprestada sob o sol do meio-dia porque não pude pagar a passagem de ônibus. Esta entrevista é para o cargo de auxiliar de arquivo e digitação de dados, não para modelo de passarela, e posso garantir que minha capacidade de organizar, capturar e preservar os registros corporativos da empresa não tem absolutamente nada a ver com a marca dos meus sapatos. Se a senhora ao menos olhasse para meus resultados nos testes práticos ou me desse um único dia para provar minha ética de trabalho, veria que sou mais do que capaz de assumir este departamento. Fernanda nem sequer olhou para os certificados que Mari havia trazido. Em vez disso, folheou a ficha de inscrição impressa com 2 dedos bem cuidados, o rosto contorcido em uma expressão de leve nojo, como se o próprio papel pudesse manchar suas unhas perfeitas. Aqui diz que você passou 3 anos trabalhando em uma pequena papelaria de bairro e mais 2 anos cuidando de uma senhora idosa acamada em sua casa, disse Fernanda, jogando a ficha de volta sobre a mesa com um suspiro de desprezo que dizia tudo. Isso não é o que chamamos de experiência corporativa, minha querida. Isso é mero trabalho de sobrevivência, que não tem espaço nenhum em uma empresa moderna e voltada para o futuro como a Vilarejo Empreendimentos. Somos uma empresa de elite e esperamos que nossos funcionários cheguem em sedãs elegantes ou, no mínimo, em um táxi limpo,
vestindo roupas profissionais que reflitam nossos altos padrões e nossa clientela abastada. Que você acha que nossa diretoria ou nossos investidores visitantes diriam se olhassem pela janela do saguão e vissem uma bicicleta enferrujada e rangendo presa ao nosso portão como uma verdadeira desgraça? Isso rebaixa nossa marca e, francamente, precisamos ser realistas sobre quem pertence a estes escritórios e quem não pertence. Os dois assistentes jovens completaram com suas próprias piadinhas cruéis e discretas. Um sussurrou algo sobre a Cinderela que perdeu a carruagem, enquanto o outro murmurou uma piada sobre a abóbora dela ter atrasado. Mary sentiu um rubor quente subir pelo pescoço. A dor familiar de 100 portas fechadas ao longo dos últimos 6 meses, ameaçando quebrar sua resolução. Mas ela respirou fundo e se ergueu ereta. A senhora está absolutamente certa em uma coisa, senhora Casqueira. Precisamos mesmo ser realistas sobre o mundo em que vivemos, disse Mary, a voz se erguendo levemente com uma força digna que cortou de imediato as risadinhas dos assistentes. A realidade é que acordo às 5 da manhã todos os dias para ajudar meus vizinhos e pedalei quase 1 hora hoje numa bicicleta emprestada por um carteiro aposentado generoso que realmente acredita no meu futuro. A realidade é que minhas roupas estão gastas por anos de trabalho honesto e árduo, não por preguiça em salões de beleza caros. E um arquivo corporativo caótico não se organiza com um terninho de grife caro ou um carro de luxo. Exige paciência, atenção meticulosa aos detalhes e uma honestidade profunda. 3 qualidades que não se compram em nenhuma boutique chique de Ouro Preto, mas que possuem abundância. Ela se levantou devagar, pegou sua bolsa simples de lona com uma graça que fez a ampla sala de reuniões parecer subitamente pequena e caminhou até a saída com a cabeça erguida. O que Mary não percebeu ao fechar a pesada porta de vidro atrás de si foi que toda a cena havia sido testemunhada por um observador silencioso sentado bem ao fundo da sala, meio escondido nas sombras da tela de apresentações. Renato Villarejo, o dono e diretor executivo de 29 anos da empresa, havia entrado discretamente nos fundos da sala de treinamento mais cedo para observar o clima geral do departamento de contratação, sem chamar atenção para sua presença. Era um homem de olhar cansado e inteligente, exausto do desfile interminável de bajuladores, oportunistas e puxa-sacos bem vestidos que o cercavam desde que herdara o vasto império imobiliário e logístico do pai. Por anos, Renato havia vivido em um mundo em que todos sorriam para ele enquanto calculavam o que poderiam extrair dele, criando uma solidão cínica e profunda que o fazia duvidar da existência de sinceridade humana verdadeira. Mas, ao ver Mary se manter firme diante do preconceito cruel de Fernanda sem implorar, sem chorar e sem perder seu profundo senso de valor próprio, algo antigo e congelado dentro de seu peito começou a derreter. As pesadas portas de vidro do saguão se fecharam com um sopro atrás de Mary quando ela voltou ao ar espesso e úmido da tarde mineira. Com o coração ainda acelerado por uma mistura de raiva e mágoa persistente, ela caminhou até o poste de ferro enferrujado, destrancou a velha bicicleta e tirou um momento para enxugar uma única lágrima teimosa que havia escapado pelo rosto antes de montar e voltar a pedalar em meio ao trânsito movimentado. Lá em cima, em seu escritório de esquina, Renato Villarejo ficou parado junto à janela de vidro do chão ao teto, ignorando a pilha de contratos multimilionários sobre a mesa, enquanto observava a pequena figura de vestido bege navegar pelas ruas movimentadas até desaparecer de vista. Ele pegou imediatamente o telefone da mesa e chamou seu assistente pessoal, Mateus, um homem leal e de fala mansa que trabalhava com a família Villarejo havia mais de uma década. Mateus, preciso que você faça algo discretamente para mim, disse Renato, a voz carregando uma intensidade rara e focada que chamou a atenção do assistente. Durante as entrevistas do meio-dia para o cargo de arquivo, houve uma jovem que chegou numa bicicleta velha e vestia um simples vestido de algodão bege. Quero o dossiê completo dela na minha mesa dentro de 1 hora, e quero que você garanta que a Fernanda Casqueira não saiba absolutamente nada sobre este pedido. Menos de 30 minutos depois, Mateus voltou com uma única pasta de papel manilha, colocando-a com cuidado sobre a mesa de nogueira escura, antes de ficar em silêncio
enquanto o patrão a abria com mãos ansiosas. Renato leu as páginas 2 vezes, os olhos se demorando nos detalhes escritos à mão. Marisa Aparecida, Mari Vilela, 21 anos, morando num bairro modesto na periferia da cidade, com cartas de referência de um dono de livraria local e de uma médica da clínica comunitária. O dossiê continha também um pequeno bilhete manuscrito de sua antiga empregadora, uma senhora idosa a quem Mari havia cuidado até seu falecimento tranquilo, elogiando sua honestidade absoluta, sua paciência incansável e sua rara capacidade de empatia em circunstâncias difíceis. Onde Fernanda Casqueira havia visto uma completa falta de prestígio corporativo e uma origem humilde, Renato Vilarejo viu o retrato de uma mulher que passara a juventude sacrificando as próprias ambições para cuidar dos outros, sobrevivendo com suor honesto e dignidade inabalável. Ele fechou a pasta, um sorriso contemplativo tocando seus lábios ao perceber que era exatamente esse o tipo de caráter inquebrantável que seu avô sempre valorizara ao construir os alicerces do negócio da família. Mateus, disse Renato baixinho, recostando-se na cadeira de couro enquanto batia os dedos na capa da pasta. Temos alguma pista de onde poderíamos encontrá-la no fim de semana, sem que isso pareça uma convocação corporativa oficial? Mateus assentiu, já tendo feito uma pequena pesquisa discreta antes de trazer o dossiê. Segundo uma anotação sobre a disponibilidade dela, ela passa os sábados ajudando uma vizinha idosa chamada Cleusa a tocar uma pequena banca de hortifruti na feira do Largo do Rosário, para ganhar uma renda extra. Ela anotou isso para explicar por que não podia trabalhar nos fins de semana, mostrando aquela honestidade franca que é típica dela. Renato se levantou, tirou a gravata de seda e a dobrou cuidadosamente antes de guardá-la na gaveta da mesa. Perfeito. Neste sábado, vou pessoalmente à feira do Largo do Rosário. E não quero nenhum carro da empresa, nenhum motorista, nenhuma comitiva corporativa. Vou simplesmente como um morador comum de Ouro Preto à procura de frutas frescas. Quando a manhã de sábado chegou, o largo histórico fervilhava com as cores vibrantes de flores frescas, altas árvores frondosas cobertas de trepadeiras, e a conversa animada dos feirantes locais vendendo mel, pão e produtos frescos de Minas. Renato chegou vestindo um simples jeans surrado e uma camiseta cinza lisa, misturando-se perfeitamente à multidão de turistas e moradores que passeavam pelos caminhos ensolarados do largo. Depois de vasculhar as fileiras de bancas por quase 20 minutos, ele a avistou. Mari. Vestindo um avental de lona verde desbotado sobre uma simples camisa branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo arrumando com cuidado tomates vermelhos brilhantes e ervas frescas sobre uma mesa de madeira. Ela ria calorosamente com uma senhora idosa ao seu lado, o rosto completamente transformado por um sorriso largo e genuíno que iluminava a banca sombreada da feira muito mais do que qualquer iluminação corporativa cara jamais conseguiria. Renato respirou fundo, sentindo um estranho e desconhecido frio na barriga, e deu um passo à frente para parar bem diante da exposição de abacates frescos. Bom dia, senhor, disse Mari calorosamente, a voz carregando o mesmo tom rico e melodioso que Renato se lembrava da sala de reuniões, embora agora estivesse cheia de uma simpatia leve e acolhedora. O senhor está procurando abacates hoje? Tenho alguns bem maduros e prontos para uma salada de fim de semana, e outros ainda firmes, que aguentam até o meio da próxima semana, se quiser guardá-los por uns dias. Renato olhou para a fruta verde e depois para os olhos claros e sinceros dela, percebendo que ela não fazia a menor ideia de quem ele era, vendo-o apenas como mais um vizinho aproveitando uma manhã ensolarada de sábado. Acho que vou levar alguns dos mais firmes, por favor, respondeu Renato, a voz relaxada enquanto tentava acompanhar o tom casual dela. Vou confiar no seu julgamento sobre quais vão durar até quinta-feira. Nunca fui muito bom em escolher os certos. Mari sorriu, os dedos se movendo com cuidado prático e gentil, enquanto selecionava 4 abacates perfeitos, verde escuros, verificando os talos e a firmeza antes de colocá-los suavemente num saco de papel pardo. O segredo é sentir uma leve maciez perto do talo, mas nunca apertar demais no meio, senão amassa a polpa por dentro, explicou ela, com uma leveza que fazia a tarefa simples parecer um segredo compartilhado.
Precisa de mais alguma coisa hoje? Temos uns pêssegos incrivelmente doces que chegaram do pomar ontem de manhã. Só o cheiro já dá água na boca e o preço está bem em conta. Renato se pegou concordando, completamente cativado pela beleza simples e genuína de sua ética de trabalho, percebendo que ela tratava cada pessoa que se aproximava da banca com o mesmo profundo respeito natural. Vou levar uma cesta desses pêssegos também, disse Renato, entregando-lhe uma nota de R$ 25. Você parece entender muito de hortifruti. Já ajuda nessa feira há muito tempo? Mari contou o troco com cuidado, colocando as notas e moedas diretamente na palma da mão dele, com um movimento preciso e organizado que refletia sua mente metódica. Só trabalho aqui aos sábados para ajudar minha vizinha Cleusa, que tem sido como uma segunda mãe para mim desde que minha própria mãe faleceu há 2 anos, disse Mari, a expressão se suavizando com um calor reflexivo e tranquilo. Durante a semana, passo a maior parte dos dias procurando um cargo estável de escritório. Embora eu tenha que admitir que o mercado de trabalho na cidade tem estado terrivelmente difícil para alguém com a minha origem ultimamente. Foi só na quarta-feira passada que fui até uma grande sede corporativa para uma simples vaga de arquivo administrativo, mas nem sequer quiseram olhar meus resultados nos testes por causa da minha aparência. Ela deu uma risadinha suave, sem amargura, balançando a cabeça enquanto limpava o balcão de madeira. A chefe de recursos humanos disse que minhas roupas velhas e minha bicicleta enferrujada iriam arruinar a imagem de elite da empresa. Como se um sistema de arquivamento organizado se importasse com carros de luxo. Isso soa incrivelmente míope da parte deles, disse Renato, a voz carregando uma calidez genuína e profunda enquanto se apoiava levemente na borda de madeira da banca. Uma empresa que julga a capacidade de uma pessoa pelo veículo em que ela anda ou pela idade do seu vestido está perdendo justamente as qualidades que tornam uma organização forte e resiliente. Isso não te deu vontade de desistir? Ou talvez de mudar a forma como você se apresenta para agradar gente assim? Mari fez uma pausa, os olhos ficando distantes por um breve segundo antes de olhar de volta para Renato com uma expressão de determinação absoluta e inquebrantável. Minha mãe sempre me dizia que a dignidade de um trabalhador honesto é a única coisa que ninguém nunca pode tirar de você, a menos que você mesma escolha entregá-la, disse ela suavemente. Posso ser recusada por 1000 escritórios chiques, mas nunca vou baixar a cabeça ou fingir ser alguém que não sou, só para conseguir entrar por essas portas. Preciso acreditar que, eventualmente, alguém terá a sabedoria de olhar além da bicicleta. Renato a observou, o coração inchando de admiração profunda e de uma certeza silenciosa e poderosa de que, finalmente, havia encontrado a única alma rara e intacta que buscara a vida inteira. Tenho um forte pressentimento de que a pessoa que você procura está bem mais perto do que você imagina, Mari, disse ele com um sorriso gentil e cúmplice, pegando o saco de papel com as frutas das mãos dela. Mari riu, supondo que fossem apenas as palavras gentis e encorajadoras de um cliente simpático de fim de semana, e enfiou 3 pêssegos extras, bem maduros no saco dele, com uma piscadela brincalhona. Leve esses de bônus por ser um cliente tão educado. É sempre um prazer conversar com alguém que realmente escuta, disse ela calorosamente. Enquanto Renato se afastava pela multidão animada, segurando o saco de papel quente junto ao peito, percebeu que aqueles 3 simples pêssegos, dados de graça por uma mulher que quase não tinha nada, valiam mais do que qualquer fusão corporativa que ele já havia assinado. Mais tarde naquela noite, quando os tons alaranjados e roxos do pôr-do-sol mineiro começaram a pintar o céu sobre as montanhas, Mari pedalou de volta para a rua tranquila e simples onde morava. Parou na varanda modesta de seu vizinho, Osvaldo, um carteiro aposentado na casa dos 70 anos, que passava as tardes tranquilas sentado numa cadeira de balanço de madeira rangente, observando as crianças da vizinhança brincarem. "Como foi a feira hoje, minha querida?" perguntou Osvaldo, a voz rouca, mas profundamente afetuosa, enquanto Mari empurrava com cuidado a velha bicicleta rangente pelos degraus de madeira até seu lugar de costume. "Foi maravilhoso, Osvaldo", respondeu Mari, sentando-se no último degrau e puxando os joelhos até o peito com um suspiro cansado, mas feliz.
Vendemos quase todas as cestas de pêssego, e ainda tive uma conversa muito estranha e agradável com um cliente que comprou um saco inteiro de abacates sem saber muito bem o que fazer com eles. Osvaldo riu baixinho, os olhos enrugando nos cantos, enquanto estendia a mão para acariciar o guidão de metal enferrujado da velha bicicleta. Sabe, Mari, essa velha bicicleta tem muitos quilômetros e muita história guardados na estrutura dela. Minha falecida esposa a usava para ir à horta comunitária todas as manhãs, por mais de 30 anos, disse o velho suavemente. Quando ela partiu, não tive coragem de vender a bicicleta, nem de jogá-la fora. Mas te ver pedalando com ela todas as manhãs atrás dos seus sonhos, deu a esse metal velho uma vida completamente nova. Nunca deixe que essa gente rica de carro chique te faça sentir pequena por andar nessa bicicleta, porque as coisas que são conservadas com amor e cuidado sempre vão te levar mais longe do que qualquer item de luxo comprado com dinheiro frio. Mari sorriu, apoiando a cabeça no joelho dele, sentindo a verdade profunda e reconfortante daquelas palavras lavar seu espírito cansado. Obrigada, Osvaldo, sussurrou ela. Às vezes fico tão cansada de portas fechadas, mas quando pedalo essa bicicleta, sinto que estou carregando um pedacinho de todos que acreditam em mim. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na tranquilidade luxuosa de sua propriedade particular, Renato Vilarejo estava sentado à mesa de jantar, comendo devagar um dos pêssegos doces que Mari lhe dera, com a mente completamente decidida sobre o que precisava fazer. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de as operações corporativas do dia começarem de verdade, Renato desceu até o departamento de pessoal. Sua presença repentina, espalhando uma onda visível de pânico entre os funcionários, acostumados a vê-lo apenas em salas de reunião executivas. Ele foi direto ao escritório de Fernanda Casqueira, onde ela tomava seu café da manhã enquanto revisava a agenda. Senhora Casqueira, disse Renato, o tom carregando uma autoridade fria e profissional que não admitia nenhum argumento. Quero que a senhora contrate oficialmente Marisa Vilela para o cargo de auxiliar de arquivo e digitação de dados imediatamente, e quero o contrato dela finalizado e enviado para o endereço residencial dela até o fim do dia. Fernanda quase engasgou com o café, o rosto se contorcendo numa mistura de choque profundo e indignação enquanto encarava o patrão. Mas, senhor Vilarejo, aquela garota é completamente inadequada para a nossa cultura de escritório. Ela chegou parecendo uma andarilha numa bicicleta enferrujada e não tem experiência corporativa nenhuma no currículo, argumentou Fernanda, a voz subindo numa tentativa desesperada de defender sua autoridade. Isso criaria um precedente terrível para nossa imagem, e eu já tenho vários candidatos altamente qualificados de famílias locais renomadas esperando meu retorno. Renato se inclinou sobre a mesa dela, os olhos se estreitando com uma intensidade silenciosa e perigosa que fez Fernanda congelar. A senhora vai contratá-la porque ela possui um nível incomparável de competência, honestidade e integridade pessoal. Qualidades que este departamento parece estar sentindo muita falta ultimamente. A senhora vai tratá-la com o máximo respeito profissional. E se eu ouvir falar de um único caso de maus-tratos, vou pessoalmente rever a gestão de todo este departamento. Mari mal pôde acreditar quando abriu a caixa de correio na quarta-feira à tarde e encontrou um contrato de trabalho oficial da Vilarejo Empreendimentos, oferecendo o cargo com um salário inicial generoso e benefícios completos. Ela apertou o papel contra o peito, lágrimas de puro alívio escorrendo pelos cílios, enquanto corria pela grama para mostrar a Osvaldo, que bateu palmas com uma risada orgulhosa e estrondosa que ecoou pela rua tranquila. Na segunda-feira seguinte, Mari chegou ao prédio corporativo às exatas 7 da manhã, prendendo cuidadosamente a velha bicicleta ao mesmo poste, o coração transbordando de um propósito renovado enquanto atravessava a porta da frente. Foi escoltada até os arquivos no subsolo por uma Fernanda Casqueira rígida e silenciosa, que lhe entregou um pesado molho de chaves e uma pilha enorme de pastas desorganizadas, com um sorriso apertado e artificial que não alcançava seus olhos frios. Aqui está o seu reino, Marisa, disse Fernanda com um desdém discreto, antes de dar as costas. Vamos ver se essa sua lendária ética de trabalho consegue trazer alguma ordem para esse desastre completo de departamento.
Os arquivos eram de fato um pesadelo absoluto de história corporativa negligenciada. Milhares de pastas, contratos e registros financeiros das últimas 2 décadas se empilhavam em prateleiras de metal enferrujadas, completamente sem catalogação e cobertas por uma camada espessa de poeira cinzenta. Mari não perdeu um único momento reclamando. Arregaçou as mangas imediatamente, colocou luvas de proteção e começou a organizar sistematicamente aquele caos, criando um sistema de arquivamento por cores que registrava em seu próprio caderno pessoal. Trabalhou incansavelmente do início da manhã até tarde da noite, a mente inteiramente focada em provar seu valor através da pura qualidade do seu trabalho, ignorando completamente os cochichos e risadinhas ocasionais dos funcionários do escritório que a observavam ir e vir de sua bicicleta. Em menos de 3 semanas, o porão escuro e cavernoso havia se transformado numa biblioteca de dados corporativos impecável e perfeitamente organizada, onde qualquer arquivo podia ser localizado em questão de segundos. O verdadeiro teste do seu novo sistema veio numa tarde de quinta-feira frenética, quando o vice-presidente de vendas, um homem tenso chamado Ricardo, invadiu os arquivos, o rosto vermelho de suor e pânico. Preciso do contrato original assinado de distribuição das nossas contas da região norte, de 4 anos atrás, e preciso agora mesmo, gritou Ricardo, agitando as mãos no ar desesperadamente. Temos o cliente na sala de reuniões executiva, e se não conseguirmos apresentar a cópia física assinada em 10 minutos, eles vão desistir de um contrato de 5 milhões de reais. Mari nem piscou. Caminhou calmamente até suas prateleiras recém-organizadas, foi direto à seção de etiqueta azul e puxou uma pasta limpa e devidamente rotulada em exatos 30 segundos. Aqui está o contrato original, senhor, junto com as folhas de aditamento subsequentes e os documentos de registro fiscal daquele ano, disse Mari, entregando a pasta limpa ao executivo atônito. Ricardo encarou a pasta em suas mãos, a boca escancarada de descrença absoluta, olhando do papel para o rosto calmo e sorridente de Mari. Como você achou isso tão rápido? Gaguejou ele, segurando os documentos como se fossem de ouro maciço. Nossa antiga equipe de arquivo levava 3 dias para localizar qualquer coisa com mais de 6 meses, e metade das vezes diziam que os arquivos estavam simplesmente perdidos para sempre. Mari sorriu calorosamente, continuando seu trabalho com modéstia tranquila. Um arquivo corporativo só é útil se serve às pessoas que precisam dele, senhor. Reorganizei todo o banco de dados para que cada documento seja referenciado cruzadamente por ano, nome do cliente e código de departamento. Ricardo soltou uma gargalhada alta e aliviada, correndo de volta para o elevador enquanto gritava por cima do ombro. Você é uma verdadeira salvadora. Vou contar para toda a diretoria sobre isso. Conforme os dias se tornavam semanas, a atitude geral dos funcionários do escritório começou a mudar drasticamente. Os cochichos zombeteiros sobre a moça da bicicleta foram se apagando aos poucos, substituídos por um respeito crescente pela eficiência incomparável de Mari e sua natureza calorosa e prestativa. Até Vanessa, uma jovem recepcionista que havia se juntado às piadas cruéis na primeira semana de Mari, desceu até os arquivos no subsolo uma tarde, com uma expressão de sincero arrependimento no rosto. Mari, eu queria descer aqui e pedir desculpas pessoalmente por como agi quando você começou a trabalhar aqui, disse Vanessa suavemente, apertando nervosamente sua prancheta. Fui incrivelmente superficial e caçoei da sua bicicleta e das suas roupas porque queria me encaixar com a Fernanda e os outros. Mas você não mostrou nada além de gentileza e trabalho duro incrível desde o dia em que chegou. Sinto muito mesmo pelo meu comportamento e espero que consiga me perdoar. Mari ergueu os olhos do computador, a expressão cheia de um calor gentil e sem julgamento que colocou Vanessa à vontade na hora. Claro que te perdoo, Vanessa, disse Mari, dando um passo à frente para oferecer um sorriso reconfortante. Todos nós cometemos erros quando estamos tentando nos ajustar a ambientes difíceis, e é preciso muita coragem para descer aqui e me dizer essas palavras hoje. Vamos deixar o passado para trás e começar de novo como amigas. A partir daquele dia, Vanessa se tornou uma das aliadas mais leais de Mari no prédio, trazendo-lhe café fresco pelas manhãs
e compartilhando almoços tranquilos no pátio, onde riam e conversavam sobre suas vidas fora dos muros corporativos. Mas, enquanto a popularidade e o respeito por Mari cresciam por todo o escritório, Fernanda Casqueira observava seu sucesso do alto do escritório com um ressentimento amargo que crescia mais perigoso a cada dia. Fernanda não conseguia aceitar que a mulher simples e humilde que ela havia humilhado publicamente agora era elogiada pelos altos executivos da empresa. Vendo o sucesso de Mari como uma ameaça direta à sua própria autoridade absoluta na firma, ela começou a tramar um jeito silencioso e implacável de destruir a reputação de Mari de uma vez por todas, esperando pacientemente a oportunidade perfeita para atacar. Essa oportunidade finalmente surgiu na última semana do trimestre fiscal, quando uma quantia significativa de dinheiro do caixa pequeno, especificamente R$ 4.500 em espécie, foi descoberta faltando no cofre do escritório administrativo principal. Fernanda, com um sorriso sombrio e triunfante, apontou o dedo da suspeita diretamente para Mari, observando que os fundos desaparecidos haviam sumido durante o exato período de 3 dias em que Mari havia recebido acesso temporário ao cofre administrativo para organizar recibos antigos. A acusação se espalhou pelo prédio corporativo como fogo, transformando os escritórios antes amistosos numa galeria tensa de sussurros e suspeitas, à medida que os boatos do roubo alcançavam cada departamento. Vanessa correu até os arquivos numa sexta-feira de manhã, o rosto pálido de preocupação, fechando a pesada porta atrás de si para falar com Mari num sussurro frenético. Mari, você precisa me escutar com muita atenção. A Fernanda está contando para todo mundo que você roubou o dinheiro do caixa pequeno para pagar suas dívidas pessoais, chorou Vanessa, apertando as mãos de Mari. Ela está montando um processo formal contra você e tem 20 anos de influência corporativa aqui. Todo mundo vai acreditar nela, em vez de numa funcionária nova. Se eu fosse você, pediria demissão imediatamente antes que registrem uma ocorrência policial oficial. Uma ficha de furto no seu nome vai destruir qualquer chance que você tenha de conseguir outro emprego nesta cidade. Mari ficou perfeitamente parada no calor tranquilo de sua sala de arquivos, sentindo o aperto familiar e frio do pânico tentando apertar sua garganta, mas respirou fundo, com firmeza, e olhou para Vanessa com uma força calma e inabalável. Se eu fugir agora, Vanessa, estou entregando a eles a confissão que querem, e vou passar o resto da vida carregando o peso da vergonha de um crime que não cometi, disse Mari, a voz carregada de uma resolução absoluta e inquebrantável. Não toquei em um único centavo daquele dinheiro, e minha mãe não me criou para fugir feito ladrão na calada da noite só porque as acusações dos ricos são altas e assustadoras. Vou me manter firme, e vamos deixar a verdade falar por si só, porque uma consciência limpa não tem absolutamente nada a temer de uma mentira. Mari abriu a gaveta da mesa e tirou 2 itens. Seu caderno pessoal, meticulosamente detalhado, onde registrava cada minuto de suas tarefas diárias, e uma impressão digital dos registros de acesso por cartão eletrônico, dos arquivos e escritórios administrativos que ela havia discretamente solicitado aos seguranças do prédio naquela mesma manhã. Registrei cada troca de chaves, cada horário de entrada e cada documento manuseado durante meus turnos, explicou Mari, mostrando as fileiras arrumadas de sua letra à amiga. A Fernanda acha que, por eu ser pobre, sou ingênua e fácil de assustar, mas ela esquece que, quando você sobrevive com muito pouco, aprende a guardar prova de tudo o que faz. Se ela quer uma audiência formal, vou dar a ela uma, mas é melhor que esteja preparada para enfrentar provas concretas. A reunião disciplinar formal aconteceu na sala de reuniões executiva na segunda-feira à tarde, um encontro intimidador que Fernanda havia orquestrado cuidadosamente para parecer um julgamento público. Fernanda se sentou na cabeceira da longa mesa, cercada pelo diretor financeiro, 2 representantes sêniores de RH e seu jovem sobrinho Rogério, que ela havia contratado discretamente como assistente administrativo 2 meses antes. Mari entrou na sala com as costas eretas e a cabeça erguida, sentando-se na outra extremidade da mesa, sem um traço sequer de medo em seus olhos claros, colocando gentilmente sua pasta de couro gasto sobre a superfície de mogno polido. Marisa,
As provas contra você são extremamente sérias. Começou Fernanda, a voz pingando uma falsa simpatia condescendente que fez a pele de Mari se arrepiar. O dinheiro sumiu durante o seu turno de arquivamento designado, e todas nós sabemos que sua situação financeira é bastante difícil. Se você simplesmente devolver o dinheiro agora, podemos considerar deixá-la pedir demissão discretamente sem envolver a polícia. Mari olhou diretamente para Fernanda, a voz ecoando pela sala silenciosa com uma autoridade clara e calma que comandou a atenção imediata. Não roubei o dinheiro, senhora Casqueira, e tenho a prova absoluta bem aqui nestes registros, disse Mari, abrindo sua pasta e deslizando os registros de segurança pela mesa. De acordo com os registros eletrônicos oficiais de acesso por cartão do cofre, o código de acesso foi usado às 23 horas de quinta-feira, quase 5 horas depois do término do meu turno, e eu já havia registrado minha saída na recepção de segurança. Além disso, meu caderno pessoal mostra que o conteúdo do cofre foi verificado e assinado como completo pelo gerente de turno às 18 horas daquela noite, quando eu saí de bicicleta, o que significa que o roubo aconteceu tarde da noite, quando o prédio deveria estar completamente vazio. A sala de reuniões caiu num silêncio súbito e sufocante, enquanto o diretor financeiro agarrava avidamente os registros de segurança, a testa se franzindo, enquanto comparava cuidadosamente os horários e os números de cartão registrados. O rosto de Fernanda ficou de um cinza pálido e doentio ao perceber que Mari havia driblado completamente sua armadilha, usando exatamente os sistemas de segurança que ela supunha que uma simples arquivista jamais pensaria em examinar. Esse registro deve estar errado, gaguejou Fernanda, a voz ficando aguda e defensiva enquanto encarava Mari. Não podemos confiar nos registros de uma funcionária nova em detrimento da equipe já estabelecida. Ela pode facilmente ter mexido na recepção de segurança ou pedido que outra pessoa usasse um cartão por ela. Os registros de segurança não podem ser adulterados, senhora Casqueira, porque estão codificados diretamente no servidor central do prédio. Uma voz profunda e autoritária disse da porta. Todos na sala se viraram ao mesmo tempo para ver Renato Vilarejo entrando na sala de reuniões, vestido num impecável terno cinza chumbo, a expressão fria e implacável enquanto caminhava para ficar diretamente atrás da cadeira de Mari. Fernanda se levantou na hora, a voz tremendo de uma ansiedade desesperada e suplicante. Senhor Vilarejo, graças a Deus o senhor está aqui. Estamos apenas terminando a investigação desse roubo lamentável, e estávamos prestes a demitir essa jovem desonesta. A única pessoa desonesta nesta sala, Fernanda, é você e o seu sobrinho, disse Renato, a voz cortando as palavras dela como uma lâmina de aço, enquanto jogava um segundo relatório de segurança, extremamente detalhado, no centro da mesa. Hoje de manhã, pedi que nosso chefe de segurança fizesse uma auditoria forense completa do cartão usado às 23 horas de quinta-feira, e ele pertence ao seu sobrinho, Rogério, a quem a senhora pessoalmente autorizou acesso fora do horário aos escritórios administrativos. Também tenho imagens das câmeras de segurança do corredor dos fundos, mostrando ele saindo do prédio com um envelope recheado no bolso, menos de 10 minutos depois de o cofre ter sido aberto. Rogério soltou um soluço aterrorizado, escondendo o rosto nas mãos, enquanto Fernanda desabava de volta na cadeira de couro, todo o seu mundo desmoronando num único momento devastador. Você está demitida, Fernanda, com efeito imediato, junto com o seu sobrinho, disse Renato, olhando para ela com um nojo profundo e silencioso. A senhora passou 20 anos usando seu cargo para humilhar, intimidar e explorar as pessoas honestas e trabalhadoras desta empresa. E coroou sua carreira tentando incriminar uma mulher inocente por um crime que a sua própria família cometeu. Vai fazer as malas sob supervisão da segurança. E se o dinheiro desaparecido não for devolvido ao nosso departamento financeiro até às 17 horas de hoje, vou pessoalmente registrar acusações criminais formais contra vocês dois. Fernanda saiu da sala em silêncio absoluto, seguida pelo sobrinho chorando, enquanto os demais membros da diretoria se retiraram rapidamente, deixando Renato e Mari sozinhos na sala silenciosa. Mari continuou sentada à longa mesa, as mãos apoiadas sobre a pasta, olhando para o homem parado diante dela, um turbilhão de percepção e confusão girando em sua mente,
enquanto ela finalmente juntava todas as peças do quebra-cabeça. Você é o dono da Vilarejo Empreendimentos. Ela sussurrou, os olhos arregalados de choque, enquanto observava o terno elegante dele. O cliente da feira, o homem que comprou os abacates e os pêssegos. Era você o tempo todo. Renato sorriu com calor, a expressão suavizando para o mesmo olhar gentil e amigável que ele usara entre as bancas de verduras do Largo do Rosário. Sim, Mari, era eu, disse ele suavemente, sentando-se na cadeira ao lado dela. Eu estava nos fundos da sala de treinamento durante sua primeira entrevista e vi você enfrentar a crueldade da Fernanda com mais graça e dignidade do que jamais vi neste prédio. Quis ver se aquele caráter incrível era real, então fui até a sua feira. E o que você me mostrou lá mudou completamente minha visão de vida. Renato estendeu a mão sobre a mesa, pausando por um instante antes de cobrir a mão dela suavemente com um calor profundo e respeitoso. Mari, quero te oferecer uma promoção imediata para o cargo de diretora de operações corporativas, com uma sala ampla no último andar e um salário que reflita sua capacidade incrível, disse ele com entusiasmo. Mari olhou para ele por um longo instante silencioso, o coração profundamente tocado pela generosidade dele, mas retirou a mão gentilmente e balançou a cabeça com um sorriso suave e determinado. Não, Renato. Obrigada, mas não posso aceitar uma promoção dessas agora, disse ela com firmeza. Se você me elevar ao último andar da noite para o dia, só por causa do que aconteceu hoje, todo mundo neste prédio vai sussurrar que a moça pobre usou sua conexão pessoal com o dono para subir na vida. E minha reputação profissional, conquistada com tanto esforço, será destruída antes mesmo de começar. Quero conquistar cada degrau da minha carreira nesta empresa através da qualidade real do meu trabalho, degrau por degrau, para que ninguém jamais possa olhar nos meus olhos e dizer que eu não mereci, explicou Mari, a voz carregando aquele mesmo orgulho teimoso e bonito que havia conquistado o coração dele desde o início. Deixe-me continuar nos arquivos por enquanto e deixe-me concorrer às promoções pelos canais competitivos apropriados à medida que forem surgindo. Quero que meu trabalho fale por si só, e quero que a nossa relação, seja lá o que ela venha a se tornar, siga um caminho completamente separado do meu contra-cheque. Renato a encarou, os olhos brilhando com um respeito profundo e absoluto que beirava a reverência, percebendo que ela era muito mais preciosa do que qualquer riqueza que ele já havia possuído. Você está absolutamente certa, Mari, disse ele suavemente, a voz carregada de emoção. Vou respeitar sua decisão e vou observar você conquistar esta empresa nos seus próprios termos. Ao longo dos 2 anos seguintes, Mari fez exatamente o que havia prometido. Trabalhou incansavelmente, candidatando-se a vagas abertas e conquistando cada promoção através de sua eficiência incomparável, chegando por fim a se tornar a diretora de operações mais respeitada que a empresa já havia visto. Ela e Renato mantiveram suas vidas profissionais completamente separadas de seu crescente romance pessoal, permitindo que o amor deles se desenvolvesse devagar e lindamente, através de passeios tranquilos de fim de semana, longas conversas tomando chá doce na varanda de Osvaldo e jantares compartilhados em que eram simplesmente 2 iguais. Quando finalmente anunciaram o noivado, não houve cinismo corporativo nem fofoca, porque todos os funcionários do prédio sabiam que Mari havia conquistado seu lugar no topo através de puro mérito e uma ética de trabalho inquebrantável. O casamento foi celebrado numa bela tarde quente de outono, num dos largos históricos de Ouro Preto, cercados por árvores frondosas altas, rosas brancas silvestres e os sorrisos calorosos de todos que os amavam. Convidados da alta sociedade chegaram em limusines luxuosas e reluzentes, mas quando a música começou a tocar, um suspiro coletivo de encanto ecoou pela multidão quando Mari chegou ao largo, pedalando a mesma velha bicicleta enferrujada, seu belo vestido de noiva em renda branca, cuidadosamente erguido, o rosto radiante num riso alegre e brilhante. Osvaldo, vestido num terno vintage simples mas elegante, esperava na entrada do largo para conduzi-la pelo corredor de grama, os olhos brilhando de lágrimas de orgulho absoluto enquanto ela tomava seu braço. Viu, minha querida? Sussurrou o velho enquanto olhava para ela. Eu disse que essa velha bicicleta
te levaria a lugares aonde carros de luxo jamais poderiam ir. A bicicleta só carregou o seu corpo, mas foi a sua linda e teimosa dignidade que te trouxe até este belo dia. Ao olharmos para trás, no longo e sinuoso caminho da vida de Marisa Vilela, somos lembrados de uma verdade profunda e atemporal que nosso mundo moderno e acelerado tantas vezes esquece. O verdadeiro valor de uma alma humana jamais pode ser medido pelos adornos externos da riqueza, pela marca das nossas roupas ou pelos veículos que usamos para enfrentar nossas lutas diárias. Em nossa busca incessante e frenética por status e sucesso material, muitas vezes caímos na armadilha rasa de julgar os outros por sua aparência imediata, fechando portas para mentes belas e brilhantes, simplesmente porque suas dificuldades são visíveis e seus bolsos são vazios. No entanto, a verdadeira riqueza, aquela que sobrevive às tempestades do tempo, da traição e da perda, é forjada no fogo silencioso da nossa integridade pessoal, na nossa disposição de trabalhar duro sem reclamar, e na nossa recusa absoluta de curvar a cabeça diante de uma humilhação injusta. A verdadeira dignidade não é algo que se compra numa boutique ou se exibe num currículo corporativo. É um santuário íntimo e silencioso que nos pertence inteiramente, uma luz sagrada que nenhuma pobreza jamais poderá apagar, a menos que sejamos nós mesmos a escolher extingui-la. Quando aprendemos a olhar além das bicicletas enferrujadas de nossos companheiros de jornada e enxergar o caráter rico e belo que existe dentro deles, abrimos nossos corações para os raros e transformadores milagres da conexão humana genuína e encontramos, enfim, a paz verdadeira e duradoura que passamos a vida inteira procurando.